obrigado ao Ricardo Toledo. Tivemos aí um painel bastante rico e a riqueza das intervenções se soma à riqueza das perguntas. Aqui nós temos um grande número de perguntas e o método que nós vamos adotar para não perder todas as contribuições e cumprirmos o nosso horário vai ser o seguinte: eu vou ler as perguntas. Há uma série de perguntas não endereçadas especificamente, que são endereçadas à mesa como um todo. Eu vou lê-las todas em primeiro lugar. Em seguida, vou ler as perguntas para cada um dos expositores e debatedores, e eles farão, cada um deles, um comentário abrangente sobre todas as perguntas de uma única vez. Desse modo, eu acho que nós conseguimos inserir todas as contribuições e usar o tempo da melhor forma. Bom, então, como eu disse inicialmente, perguntas feitas ao conjunto da mesa. Primeiro aqui, do Mauro Antônio dos Santos. Em um levantamento realizado junto a 180 maiores consumos do rol comum de determinada região da capital, somente 99 economizaram e 81 não só deixaram de economizar, como aumentaram o consumo. Das 99 ligações que economizaram, somente 16 conseguiram alcançar a meta do bônus. Pergunta: como conscientizar os supostamente mais ricos, entre aspas, a mudarem o seu padrão de consumo? A questão da escassez tem preocupado a maioria das pessoas, mas para alguns todo esforço tem sido em vão. Não seria o caso de se criar uma lei prevendo multas específicas para o consumo descontrolado? Segunda pergunta, que a pessoa esqueceu de se identificar, que é uma série de perguntas de um mesmo autor. Qual deveria ser o papel da iniciativa privada, comerciantes, clubes, indústrias e setor acadêmico no enfrentamento da crise hídrica? Deveriam ser acionados pelo governo ou deveriam tomar iniciativas próprias para a redução do consumo? Segunda pergunta. O professor Benedito citou a importância do pagamento pelo uso da água. Por que o governo de São Paulo dá o bônus e tem dificuldade de aprovar o aumento de tarifa em São Paulo, a fim de cobrir os custos com o enfrentamento da crise hídrica? O que poderia ter sido feito para que, neste momento de estresse hídrico, estivéssemos melhor preparados? Investimentos em quê? Por quem? Os papéis e responsabilidades no setor de saneamento estão claros para os entes federais, estaduais ou municipais ou não? O que isso interfere no enfrentamento da crise hídrica? Pergunta agora do Carlos Bicudo. Persistindo a escassez hídrica e considerando que a maioria das medidas, obras, ainda levarão um ano ou mais para que se tornem efetivas, o que fazer em 2015 para a população ter água? Pergunta da Marta Slivak. Quando será decretado estado de calamidade pública para preservar a água para abastecimento humano? Quais as ações previstas para suprir a população quando houver esgotamento do sistema, não só o Cantareiro, o Alto Tietê também está crítico? Os países sérios adotam medidas rigorosas. E nós? Como enfrentaremos o próximo período de seca? Pois Washington. Quando começará o racionamento? Por que não começou antes? Antes ou agora? Qual o menos pior? Depois uma segunda pergunta. Reflorestamento já começou? Pergunta do Ricardo Faria. São uma série de perguntas que ele fez aqui, numa sequência. A simples redução de captação em relação à média histórica significa que se está economizando? Se o volume tratado por habitante estiver em 300 litros por dia e passar para 250 litros por dia, há redução do desperdício. Mas talvez não seja economia. Quantos litros por habitante são produzidos na região metropolitana de São Paulo e na região metropolitana de Campinas hoje? A segunda pergunta do mesmo autor. Vejo muito direcionamento da discussão para aumento de reservação e tratamento, mas pouco sobre medidas de correção do clima.
Represas em condomínios com aprovação das prefeituras, havido invasões, são negligenciados e depois fomentados. Não consegui ler aqui. Com infraestrutura urbana. Temos reservatórios, estão sobrando. O que se faz para o retorno das chuvas que os encheriam? E ainda do mesmo autor. Clima é fruto da atividade humana desordenada, segundo ambientalistas. Consumo e população aumentam, sendo que a redução do consumo fere interesses dos produtores de bens de consumo. Não seria este padrão de chuvas, entre aspas, a nova normalidade, no lugar de ser tratado como um evento atípico? Agora, do Judson Benedito Brizola Frank. Considerando que os diversos arranjos que compõem o plano diretor de recursos hídricos da macrometrópole englobam soluções de grande porte e, por consequência, são também enormes os interesses as interfaces com o meio ambiente, APPs, Mata Atlântica, sítios arqueológicos, etc. E para que tais empreendimentos tenham tanta agilidade quanto celeridade necessários, quais as ações que estão sendo planejadas ou já estão delineadas para que a evolução, pelo menos de forma parcial, da atual crise hídrica não sofra significativos impactos negativos decorrentes do excessivo rigor da legislação ambiental brasileira? E do Fúvio Lobato. Administrar a água em todos os ciclos, bacias, intervenções, etc., não poderia passar por um processo semelhante ao que ocorre na Petrobras, na sua forma de administrar o petróleo e todos os seus processos? Acrescento um parênteses aqui, obviamente sem a mesma corrupção. Muito bem, essas são as perguntas a toda a mesa. Agora, temos também uma série de perguntas ao professor Benedito Braga. Eu vou as ler também de uma só vez, e em seguida passo a palavra a ele, depois a cada um, seguindo o mesmo método. Pergunta do Edson Carlos, presidente do Instituto Trata Brasil. Apesar da situação de escassez da água no Brasil, os indicadores que menos avançam no país são a redução das perdas de água na distribuição e o tratamento dos esgotos. Pergunto, como avançar nesses indicadores tão importantes se as decisões passam por cada prefeito e sem nenhuma punição para quem não avança? Pergunta do Demóstenes Barbosa da Silva. A correlação entre variações bruscas e intensas na sazonalidade dos ciclos dos recursos hídricos parece se tornar crescentemente mais incidente. Nesse contexto de elevado risco, quais medidas de adaptação, prevenção poderiam ser adotadas na gestão dos recursos hídricos? Estariam incluídas, listo algumas aqui, 1. Reuso de águas residuais das redes de esgoto sanitário. 2. Programa permanente de racionalização do uso. 3. Ampla restauração de matas ciliares. O Igor Rossini Gleb. É uma sequência de perguntas. Falta tratar os cidadãos como adultos e convocá-los para a crise? 2. Falta ser mais Califórnia e menos Brasil? Não temos gatilho para escassez? 3. Falta tarifa que sinalize escassez? 4. Falta sanção por parte do poder concedente, legislação sancionatória. Do José Ricardo Bueno Galvão. Qual seria a solução para a região metropolitana de São Paulo? Ampliar o nível de reservação, como no sul da Espanha? Capacidade? Do Edgar Tonso. Por que sobretaxar a água acima de um certo limite somente na época de crise? Nas épocas normais ou de abundância, poder-se jogar água fora? Ele se refere à entrevista prévia que o professor concedeu aí ao Jornal da ABS. G. Sérgio Oliveira Santos.
Por que cobrar pelo uso da água? Quem cobra? Para onde são alocados esses recursos? E do Darcy Brega. Grande parte das apresentações apresentaram o que foi realizado e o que será realizado em médio prazo. Mas o que é possível fazer em curtíssimo e curto prazo, caso não haja chuva suficiente para a recuperação dos mananciais neste verão 2014 e 2015? Como enfrentar 2015? Com a palavra, Sobral. Bom, eu acho que temos aí um elenco de perguntas que, obviamente, eu não tenho pretensão de endereçá-las especificamente, porque nem caberia. Nós temos outras pessoas para falar aqui e ficaríamos aqui até às 5 horas da tarde. Eu acho que poderia resumir essas questões levantadas da seguinte maneira: eu acho que a solução do problema passa por termos um portfólio de ações. Não dá para nós aqui dizermos a solução para o problema da crise hídrica é reservação, é reuso, é operação mais eficiente do sistema. É tudo isso ao mesmo tempo, né? Eu acho que a curtíssimo prazo, que é uma preocupação levantada pelas perguntas, não há nenhuma ação diferente de economizar, as companhias de saneamento continuarem nos seus processos de manobras e operações que já vem fazendo, e a população entender a criticidade da situação e economizar, né? Quer dizer, não tem bala de prata para resolver esse problema, não tem uma solução que possa ser colocada em prática daqui a 6 meses, né? Todas as outras soluções que estão sendo cogitadas, e nós vimos aqui por parte do DAE, por parte da Sabesp, são ações que têm que ser feitas, porque nós temos que pensar no futuro. É uma ótima oportunidade a crise para pensarmos no futuro. Nós não vamos conseguir resolver esse problema complexo da região metropolitana de São Paulo ou da região sudeste com uma solução simples. Em geral, problemas complexos têm soluções simples erradas, né? De maneira que nós temos que pensar no futuro, temos que aproveitar essa oportunidade para motivar a classe política de que esse é um problema verdadeiro, que há necessidade de investimentos neles. Veja bem, nós vimos aqui algumas iniciativas que vão trazer 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos, 5 metros cúbicos, mas a solução do problema de água em São Paulo, desde 40 anos atrás, passou pela construção de um grande sistema chamado Sistema Cantareira. Na ocasião, pensava-se, para que construir um sistema desse tamanho? Nós nunca vamos utilizar isso, né? Quer dizer, eu acho que hoje há uma preocupação em não pensar em obras grandes, porque elas são custosas, porque elas têm impactos ambientais e assim por diante. Sem prejuízo de trabalhar na demanda, sem prejuízo de trabalhar num ponto muito importante que o Edson Carlos trouxe, da redução de perdas, né? Do tratamento dos esgotos, que é absolutamente essencial, mas nós temos que pensar que num futuro distante a população vai continuar crescendo, a qualidade de vida vai aumentar, as demandas por serviços vão aumentar. Então, a minha visão é a seguinte, que esta é uma oportunidade de ouro, de que nós temos a classe política tomadora de decisão motivada para o problema, e nós temos que ousar, né, de novo, e analisar projetos de grande escala para uma solução definitiva do problema. Eu acho que o plano da macrometrópole, que foi muito bem feito, tem alternativas
custosas de grande escala que precisam ser consideradas. E o momento é agora de discutir com quem toma a decisão de que infraestrutura de grande escala precisa de tempo para ser implementada. E nós não podemos esperar a próxima crise para voltar a tratar desse problema. Isso aí é um pouco o que eu gostaria de sintetizar a partir das questões levantadas. Talvez só dizer que a minha visão, no sentido de incentivar a população a economizar, é um pouco diferente dessa do bônus. Eu acho que o bônus funcionou lá em 2004, porque a crise não era muito grande e deu um resultado interessante. O momento agora é outro. O momento agora é muito mais complicado e tem que colocar, sim, um limite para o domicílio, um limite para a indústria, um limite para o comércio, e a partir desse limite, o custo, a tarifa marginal incremental tem que ser muito, muito grande, para incentivar de fato, para dar o sinal econômico de que o recurso é escasso. Porque o único sinal real de escassez é o bolso. Se está caro é porque é escasso. Então esse sinal tem que ser dado para a população. Obrigado. Muito obrigado. Vou passar agora a ler as perguntas especificamente dirigidas ao doutor Alceu Segamarque. Primeira do Luiz Moreira. Senhor Alceu, ante a suspeita de poços clandestinos, como proceder? Vocês recebem denúncias sobre poços irregulares? Como fazer uma denúncia? Do Paulo Rogério Palo. Tomando por base que a gestão dos recursos hídricos é uma questão política, os planos diretores municipais não deveriam passar por uma análise e aprovação do ODAE, pois estes planos regram as futuras demandas por uso da água? Do Emanuel Silva. Que órgão será responsável pela operação do sistema adutor das novas represas de Pedreira e Duas Pontes? Do Demóstenes Barbosa da Silva. No ano de 2007, foi aprovada pela Junta Executiva do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, MDL, da Convenção Global de Mudanças Climáticas, uma metodologia de créditos de carbono pela restauração de matas ciliares no Brasil, proposta a partir de projeto no Rio Tietê. Seria de interesse oportuno para o DAE desenvolver um projeto similar, muito maior, abrangendo todo o território do Estado de São Paulo? E da Márcia Nascimento. Por que não incluir, na verdade essa pergunta também é dirigida ao Antônio César. Por que não incluir um programa conjunto entre DAE, Sabesp e a agricultura de combate às perdas de água em importante atividade agrícola desenvolvida na porção leste da região metropolitana de São Paulo, com a implantação de sistemas de irrigação mais eficientes no consumo de água? Não seria uma alternativa para aumento de produção de água para abastecimento público e de execução de curto a médio prazo? Bom, essas daqui acho que eu consigo responder individualmente. Quanto à questão dos poços, sim, nós recebemos denúncias quanto a poços clandestinos, e a forma de fazer denúncia é através da ouvidoria ou através do nosso site. E alguns desses poços clandestinos, uma vez descobertos e autuados, eles são passíveis de regularização, né? Outros não. Os planos diretores, sim, seria muito importante que passasse pelo DAE. Alguns deles nós colaboramos, nós é que fazemos, né? Outros, a Secretaria de Recursos Hídricos ajuda na elaboração desses planos municipais de recursos hídricos e gestão de recursos hídricos. E, claro, se passasse pelo nosso crivo, seria muito melhor. Todos eles, aquelas prefeituras que fazem isso de maneira independente. Quanto ao órgão responsável pela operação do sistema adutor, ainda não está definido. A única coisa que se sabe é que o DAE será o órgão que vai
será responsabilizado pela construção do sistema, tanto das barragens quanto do sistema. Como isso deve levar ainda cerca de 3 anos para estar concluído, assim que se inicie, né, nesse período espera-se definir quem vai fazer a operação e gestão, tanto das barragens quanto do sistema adutor. Aliás, a propósito, viu, professor Ricardo e também o Marco Antônio, o sistema adutor emergencial, na realidade, ele deve ser construído de maneira emergencial, mas ele deve fazer parte já do sistema definitivo, do sistema adutor definitivo, e ele está considerado naqueles dados, naquele número que eu disse, que eu coloquei como prioridade nossa de curto prazo. E quanto à questão aqui das matas ciliares, o próprio Parque Várzeas do Tietê é um grande projeto nessa questão, né, de matas ciliares, e outros projetos do tipo vêm sendo conduzidos pela própria Secretaria do Meio Ambiente. O projeto do Parque Várzeas do Tietê, como vocês devem se lembrar, ele chega até Salesópolis, ele tem 75 quilômetros de extensão e visa basicamente a preservação das várzeas e, claro, das matas ciliares. Quanto à irrigação na porção leste aqui da região metropolitana, acho que ele deve estar se referindo aqui, a Márcia, aliás, deve estar se referindo ao Cinturão Verde lá de Mogi das Cruzes, né? Nós já estamos em contato permanente com a Secretaria da Agricultura, no sentido de estimular novas técnicas de irrigação, não apenas aqui no Cinturão Verde de São Paulo, mas no estado de São Paulo como um todo. Porém, aqui, a economia que vai se conseguir aqui no Cinturão Verde de São Paulo não é uma economia considerada grande, porque a porção de água usada aqui para irrigação aqui na nossa região ela ainda é muito pequena. O grande usuário mesmo é a Sabesp, no sistema Alto Tietê. Era isso. Obrigado ao senhor. Passo agora às perguntas dirigidas ao Dr. Marco Antônio dos Santos, da SANASA. Quais foram as ações de conscientização implementadas pela SANASA que fizeram com que a população economizasse 20% no consumo de água? É do Flávio Costa. O Reinaldo Deulana. Estou desenvolvendo um trabalho acadêmico sobre esse assunto e gostaria de ter sua apresentação incluída nele, pois os dados apresentados são muito relevantes. Por favor, se possível, me encaminhe pelo meu e-mail. Uma solicitação. Do Luiz D. Barros. Em que medida o desmatamento e o manejo de grandes áreas de terra para a agricultura, particularmente para os canaviais, contribuíram para a escassez hídrica na região metropolitana de Campinas? E o Olavo Sachs, como a população de Campinas está recebendo a questão da utilização de água de reuso para fins de abastecimento potável de água? Bem, vou começar com o Flávio. Quais foram as ações que a SANASA tomou que fez a economia de 20%? As principais ações foram as que nós fizemos junto às escolas crianças, né? A SANASA está inscrita no programa do governo do estado que chama REAGUA, um programa importantíssimo, e nesse programa são várias ações economizadoras, principalmente para as escolas, troca de torneira, válvula hidra. Então são várias ações que a SANASA faz dentro das escolas, e entre essas ações a gente tem um programa que é o ensino do meio ambiente para as crianças, inclusive de como utilizar a água. Então a gente entende que quando você trabalha com a criança cobra os pais, cobra o adulto dentro do imóvel. Então a gente tem esse trabalho que é financiado pelo governo do estado, e a SANASA tem um programa que chama Minha Escola na SANASA. A SANASA ela tem 2 ônibus, aí nós vamos nas escolas municipais, particulares, pegamos as crianças da 4ª, 5ª e 6ª série, levamos na SANASA, mostramos o que é o tratamento de água, mostramos o que é o tratamento de esgoto, damos um lanchinho e também damos um curso para ela do uso racional da água. Então, esse a gente entende que são os principais, porque a gente está trabalhando na mente das crianças, que vão cobrar os pais e já vão criar a consciência de futuro. E aí as propagandas da mídia mesmo, né? Falando da falta d'água, aí na televisão, no rádio, nos jornais, falando da falta d'água em si, e mostrando que se não economizar vai ter problema.
E a gente teve essa resposta positiva da população. Foi assim que a gente está trabalhando na consciência, né? Não vai parar nunca mais o trabalho. É um trabalho que começou e não para mais. Aí, quanto ao Reinaldo, o Reinaldo, fica tranquilo que eu mando para você, não tem problema nenhum. E o Luiz Borges, que fala sobre o desmatamento e o manejo de grandes áreas de terra, principalmente os canaviais, contribuíram para a escassez hídrica. Eles contribuem para a escassez hídrica não só para a região de Campinas, para toda a região. Porque a cultura de agricultura no Brasil hoje, na maioria deles, vamos falar assim, é uma cultura de desperdício. Perde-se em torno de 70% da água. Então, quantas vezes já não viu, né, em qualquer irrigação que ligam bomba lá, até chegar onde tem que irrigar, aquela mangueira de plástico, de borracha, sei lá do que, vazando para todo lado. Então, eu acho que primeiro tem que ter um cadastro. A gente trabalha lá no comitê, lá no PCJ, sou vice-presidente do comitê PCJ, e a gente tem trabalhado com os agricultores lá, e a principal reclamação, primeiro, eles têm medo de fazer o cadastro da propriedade deles, porque falar, vou cadastrar, vão me cobrar a água depois que eu estou usando. Então, primeiro tem medo. Então, a gente não tem um inventário adequado sobre o que tem de agricultura, não só lá na região do PCJ, mas acho que no Brasil como um todo. E segundo, eles não têm incentivo e nem verba para poder fazer, por exemplo, uma irrigação com alta tecnologia, com irrigação, por exemplo, com gotejamento. Por exemplo, em Israel, os caras põem chip na planta. Na hora que a planta acusa que está sem água, automaticamente liga. Quer dizer, ao nível que eles estão, a gente nem consegue colocar um gotejamento, porque às vezes falta incentivo do governo, financiamento e atitudes políticas, como bem falou o professor Braga. Passa necessariamente pela política, não tem como. O tratamento da água, a crise hídrica, ela passa pela política. Tem que ter política governamental que incentive construção de reservatório, que incentive tratamento de esgoto, que incentive irrigação para agricultores. Tem que ter, porque se isso não ocorrer, a gente vai sofrer, e a agricultura é um dos setores que mais desperdiçam água, né? A média de água, de perda de água no Brasil é em torno de 40%, a agricultura é 70%. E não só no Brasil, isso daí é no mundo, até no mundo todo. Eu fui até num evento na ONU lá, e uma das palestras foi justamente essa, a perda de água no setor de agricultura. Agora, outra pergunta do Olavo, que como a população de Campinas está recebendo a questão da utilização de água de reuso para fins de abastecimento potável de água. Para ficar bem claro, a gente não vai dar água de reuso para a população. Não é água de reuso que vai ser distribuída como água potável. Isso, inclusive, um rapaz escreveu no jornal lá em Campinas, que, eu falo, porque numa das entrevistas eu falei, 99% de qualidade dessa água. Ele falou, e 1% que falta? Ele fez umas contas lá todas, que, então estou ingerindo não sei quantos milhões de bactérias e tal. Então, a Sanada não vai distribuir água de reuso para a população como água potável. A Sanada vai tratar essa água. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, a gente vai colocar essa água, uma montante na nossa captação, vai captar essa água e vai tratar. Agora, vamos ser claros, antes de Campinas tem Valinhos, que joga o quê? Esgoto. Tem Vinhedo, que joga o quê? Esgoto. Tem alguém que joga o quê? Todo mundo joga esgoto. Pra vocês terem uma ideia, eu mostrei ali que está soltando 3 metros cúbicos. Um vai para Jaguari, e um para Cachoeirinha, e um para Atibainha. Cachoeira e Atibainha formam o Atibaia. Esses dois. Então são 2 metros cúbicos. Só que montante de Campinas, as cidades antes de Campinas, captam 2,2 metros cúbicos por segundo. Ou seja, o que sai do Cantareira não chega para nós. Por exemplo, o Jundiaí tem uma transposição que ele capta 1.200 litros por segundo. Quer dizer, só ia mais da metade já pegou, que está na montante. Fora as outras cidades que captam, o que chega para Campinas? Chega para Campinas a contribuição das artérias lá que cai no rio Atibaia, na cara do rio Atibaia, e esgoto, tratado ou não. Mas a maioria é não. Então, na hora que a gente fala que vai tocar uma água na montante, essa água que a gente está pondo na montante da captação
muito, mas de muita melhor qualidade do que a gente está pegando hoje. Então, fica claro, essa NASA não vai dar água de rios para a população. Ela vai jogar essa água na captação, ela vai tratar essa água e depois vai ser distribuída, e sempre atendendo a portaria 2914, né, do Ministério da Saúde. E é isso. Muito obrigado. Obrigado ao Marco Antônio. Em seguida, passar as perguntas dirigidas ao Antônio César. Ele, já passei para ele dar uma olhada antes, ele já me separou por assunto aqui. Então, Bom, inicialmente, o Demóstenes Barbosa da Silva. Como está estabelecido o processo de implantação das estações de reuso de água, citadas em sua palestra e recentemente noticiadas pela mídia? Os projetos já tiveram sua implantação licitada? Do Oswaldo Nida. Um dos planos alternativos é o aproveitamento da água de reuso para abastecimento. Contudo, a legislação brasileira é extremamente restritiva e até omissa. Quais as estratégias serão tomadas para viabilizar essa solução? Isso era sobre reuso, agora sobre gestão operacional do sistema. Do Vitor Ari. Antes de mais nada, gostaria de, no seu nome, parabenizar a todo o corpo técnico da Sabesp pela excelência e arrojo na solução da gestão da pressão na rede. Quais seriam as consequências de ampliar o período deste processo para o período da manhã? Quais os obstáculos para a sua implementação? Do Carlos Eduardo Tirlone. Qual o custo do metro cúbico da água a partir do uso da reserva técnica? Itaguaraú, Sistema Cantareira. Luiz Moreira. Como vem sendo considerada a regularização de abastecimento em núcleos de baixa renda na redução de perdas? Do José Maírton Pereira Barreto. Por que a administração, governador Geraldo Alckmin, não investiu na obra do São Lourenço, que era um compromisso da Sabesp quando renovou a outorga em 2004 com a ANA? Observação: sistema de abastecimento de água Cantareira. Da Andréa Andriane Haas. O sistema de distribuição de água já é todo interligado, permitindo facilmente o remanejamento da água na cidade. A Sabesp já pensa na interligação das represas, permitindo desta forma a transferência de água entre elas, buscando o equilíbrio do sistema? E ainda aqui, quais políticas estão sendo adotadas para a recuperação de áreas de mananciais que sofrem com problemas de ocupação irregular e descarte de esgotos e lixo, observando que sua manutenção é importante para garantir a segurança hídrica e a redução dos gastos em tratamento da água? Do João Miguel. O município de Extrema recuperou bacias com ótimos resultados. O que faltaria para a Sabesp adotar ou promover ações semelhantes para a bacia onde estão as barragens do Cantareira? Bom, primeiro do conjunto da questão das estações de reuso, eu acho que uma parte da resposta seria uma coisa parecida com o que o Marco aqui da Sanasa falou, tá certo? A gente, na realidade, são duas estações para aumentar a afluência às represas. Então, a estação do Guarapiranga, a gente vai pegar os esgotos do próprio Guarapiranga, tratar a nível terciário e lançá-los de volta na represa e aí, a partir daí, tratar para abastecimento, né? E a estação do Baixo Cotia, o processo é exatamente o mesmo, assim como se faz em Singapura, como se faz em outros lugares, né? Isso tudo atendendo a legislação que a gente tem hoje de lançamento de emissão dos copos d'água, tá certo? Tem problema de legislação brasileira, sobretudo para reuso direto, né? E isso a Sabesp atua através da sua área de tecnologia junto ao Ministério do Meio Ambiente, junto ao basicamente o Ministério do Meio Ambiente, para a gente buscar uma regulamentação desse processo como um todo, né? Então, e se os projetos já foram licitados? Não, os projetos não foram licitados. A Sabesp desenvolveu os projetos internamente e esses projetos já foram apresentados aos órgãos federais de fomento para fins de financiamento. E estamos aguardando
essas respostas para proceder à licitação das obras. Do lado aqui de gestão operacional, a questão de ampliar o período de gestão de pressão para o período da manhã. Olha, a gente vai ampliar o período de gestão da pressão à medida em que o sistema, as demandas mostrarem necessidade, tá certo? A gente está trabalhando em cima da demanda. Nós trabalhamos à noite porque à noite você tem consumo mais baixo, o plano piezométrico das redes sobe e efetivamente você aumenta as perdas. Então, quando você faz a gestão de redução das pressões nesse período, você está tendo ganho efetivo. Na parte da manhã é um período onde tem alta de consumo e o plano piezométrico das redes cai. Então, quer dizer, cada implementação dessa passa pelo estudo do setor, né, da área atendida pelas zonas de controle de pressão e eventuais intervenções localizadas para você estabelecer os pontos, retirar os pontos mais críticos, né, mudar eles de situação para você poder trabalhar com pressões mais baixas e ter ganho mais efetivos. Então, quer dizer, nós temos as válvulas são controláveis, automáticas, mas assim, tem um festival de estudo atrás disso, né? Tem um monte de gente nas diversas unidades de negócio trabalhando setor a setor, distrito de medição, a distrito de medição para verificar qual a condição de você ter o menor impacto na vida do cidadão. A gente toma as medidas de caráter geral, agora evidentemente a gente sabe que algum ponto pode, quer dizer, a gente aguarda a resposta do sistema, em algum ponto pode ter alteração e a gente vai dar o tratamento adequado, né, àquele ponto. Quer dizer, a gente tem que olhar o conjunto e depois, aonde houver alguma alteração, a gente vai dar o tratamento adequado ali. Então, assim, as medidas continuam, a gente continua trabalhando, estudando, implantando novas válvulas. Acho que esse ano foram implantadas mais de 50 válvulas no nosso sistema, né? Estamos implantando outras nas diversas unidades para melhorar a qualidade da gestão desse sistema. Qual o custo do metro cúbico a partir da reserva técnica? Bom, o custo de tratamento, a qualidade da água da reserva técnica é igual da área fora da reserva técnica. O sistema Cantareira, a Sabesp capta num braço lateral e pela descarga de fundo é a água que vai atender os municípios ajusantes. É um reservatório que se renova integralmente. Então, a discussão que se gerou do ponto de vista da qualidade não cabe, né? A qualidade da água é a mesma. O que pode ter aumentado, aumentou um pouco, pode não, com certeza aumentou um pouco o custo, foi o bombeamento necessário para transferir essa água, né, de cotas mais baixas para dentro dos níveis da captação. Esse valor eu não tenho, o Marco Antônio, que é o presidente de produção, está aí, mas enfim, ele vai compor o custo global da Sabesp, não se discute, tem que ser feito isso, né? Um pouco essa análise teve que aumentar o cloro. Quando muda a qualidade, a gente tem que mudar, e isso aí faz parte da rotina de operação. Regularização de abastecimento em núcleos de baixa renda, para redução de perdas. Isso é uma das ações do programa de perdas. A Sabesp já regularizou diversos, implantando rede internamente, muitas vezes fazendo negociações com a própria comunidade para remover uma residência, uma casa daqui ou dali para você conseguir passar para a rede. E depende, em algumas circunstâncias, de autorização legal para a gente proceder. Às vezes são áreas ocupadas que estão em litígio judicial, a gente tem que ter autorização judicial para poder fazer e de preferência, quer dizer, que é bom sempre ter o apoio da prefeitura, porque muitas dessas áreas são públicas, né? Então você tem necessidade de regularização. Agora, na maior parte, na região metropolitana, nós temos atuado e regularizado abastecimentos dentro dessas localidades de baixa renda. Por que a administração não investiu na obra do São Lourenço? Por conta da outorga da renovação da outorga do Cantareira. A obra do São Lourenço já está em andamento, ela foi contratada há 2 anos atrás e tem tubulação sendo assentada aqui já na região da Zona Oeste de Praça de Barueri, mas é uma obra, são 80 km de distância, ou seja, e tubulação de 2,10 metros de diâmetro, é uma obra grande, ela está em andamento. Da outorga para cá, a Sabesp aumentou em 5 metros cúbicos a produção de água a partir do sistema AutoGT, né, que foi objeto de uma PPP, passando de 10 para 15 metros cúbicos por segundo, e aumentou a oferta de água via a redução de perdas. Nós tivemos um aporte aí expressivo ao longo dos anos via o programa de redução de perdas, que é um programa que consome recursos expressivos dentro da Sabesp.
Sobre a questão do exemplo de Extrema, que é um município de Minas Gerais que é da Bacia Contribuinte Alcantareira, e políticas para recuperação de áreas de mananciais. Olha, a Sabesp é uma operadora do sistema de saneamento, né? Operadora das redes, distribuição de água, coleta de esgotos. Ela participa disso, ou quando são áreas próprias dela, ela faz a sua recuperação via reflorestamentos ou coisa desse tipo. A gente, inclusive, tem os nossos outros viveiros que tem a produção de mudas. Ou a gente participa atuando junto aos comitês de bacia, né? Porque, no fundo, toda a política de utilização do uso do solo é gestão pública dos municípios e estados, em parte, e é objeto de trabalho dos comitês de bacia, que a gente tem atuado junto na bacia com o comitê do PCJ, buscando fazer o que for possível. De resto, nós não temos poder de polícia, nem definição de política. A Sabesp é uma operadora. Né? A Sabesp é uma operadora do sistema de abastecimento de água e de coleta de esgoto. As políticas públicas vão se dar através do Estado e dos municípios. Né? Então, acho que... Agora, onde nós podemos atuar, colaborar, a gente tem trabalhado sim, até porque essas ações, elas melhoram a qualidade da água e efetivamente melhoram o custo, permitindo que a gente ofereça tarifas mais competitivas. Né? Por fim, teve uma pergunta aí daquele lote genérico sobre como é que vai ser em 2015. Olha, vai continuar a gestão que a gente vem fazendo. Né? Nós vamos atuar na oferta e na demanda. Né? Na oferta, em alguns sistemas, a gente está conseguindo aportar nova água, no Alto da Boa Vista, hoje mais um metro cúbico, em breve mais 500 litros no Rio Grande, vamos botar mais água a partir do Guaratuba para dentro do Alto Tietê, e na demanda, fazendo ações para redução de consumo, contando com a colaboração, campanhas públicas da sociedade para reduzir os seus consumos, ações de gestão de rede, ação de redução de perdas, para que a gente reduza a demanda, para que a gente consiga ter o equilíbrio, quer dizer, retirar o mínimo possível das represas a partir do que estiver chovendo. Efetivamente, a gente também está torcendo para que venham as chuvas, tá certo? O sistema de saneamento, ele é projetado aqui, a maior parte do pessoal trabalha assim. A gente acumula no período de chuvas para disponibilizar no período de seca. O ciclo funciona assim. Quer dizer, tivemos o período de chuvas passado foi praticamente sem água, abaixo da média. A gente enfrentou com as reservas que tinha, transferindo de outros sistemas, continuaremos fazendo isso e trabalhando a demanda. Né? Se tivermos que intensificar o trabalho com a demanda, vamos intensificar mais. Né? Então, acho que assim, os números estão aí. Hoje a gente está tratando em torno de 54 metros por segundo. Né? Esse nível de produção é equivalente aí aos anos 80, que eu me lembro, alguma coisa do gênero, tá certo? O sistema Cantareira está com há 20 anos que não desligava a bomba, está com 2 bombas desligadas, e estamos conseguindo enfrentar a crise com o trabalho dos técnicos, com a colaboração da sociedade, e esperamos com o apoio de toda a comunidade também técnica que está por aí. Acho que essencialmente é isso, não tem muito mais, tem muita coisa para responder, mas como disse o professor Braga, a gente fica até o fim da tarde aqui para discutir cada item que foi levantado. Eu acho que suas respostas foram bem abrangentes. Obrigado. Eu recebi uma pergunta dirigida a mim aqui, do Oswaldo Nido, que se refere à ABS. Diz: há um sem número de agentes sociais, políticos e técnicos envolvidos nessa questão. Por que a ABS não coloca a questão de recursos hídricos como tema do congresso da ABS? A ABS vai ter um congresso no próximo ano, no Rio de Janeiro, em outubro, primeira semana de outubro, e exatamente essa questão está sendo posta como uma questão central do próximo congresso. E, além disso, eu queria reiterar aquela informação e o convite. A ABS São Paulo está instituindo uma Câmara Técnica de Recursos Hídricos, cuja ficha de inscrição foi distribuída na pasta. Eu reitero o convite aos interessados. E a ABS Nacional decidiu também, isso foi uma discussão feita também no âmbito do Conselho Nacional da ABS. Então, está sendo criada uma Câmara temática, que é como se chama na ABS Nacional, de Recursos Hídricos, igualmente a se iniciar agora, né, está sendo instalada
também, é simultâneo. Então, acho que é muito justo, acho que esse assunto tem que estar no centro, né? O setor de saneamento ambiental tem que se inserir muito mais fortemente na questão da gestão dos recursos hídricos, com reforço, inclusive, da sua capacidade jurídica de intervenção, como disse o professor Nutti. Eu só queria, sobre as perguntas gerais, reiterar e chamar a atenção para uma coisa. Nós vimos aí pela exposição, tanto da Sabesp quanto da Sanasa, não só uma série de pequenas intervenções de médias e outras de maior porte, obviamente vão se combinando, né, que já significam uma ampliação de capacidade, mas principalmente eu acho importante, nós precisamos ver que está havendo um grande aprendizado para todos nós. Isso não é negligenciável, né? Nem tudo estava nos planos de contingência, né? Teve que se correr atrás de uma situação inédita e não prevista, como a gente tem insistido. Mas há um grande acúmulo tecnológico, técnico, de conhecimento que vai ficar permanentemente e que já se reflete nas condições de operação no próximo ano, que serão melhores que a do ano que está terminando. Eu acho que é importante a gente identificar isso, nós como técnicos, né, e depois traduzir isso para a sociedade, como a gente tentou dizer na nossa manifestação. É importante que as pessoas compreendam o que está sendo feito e os avanços que estão tendo e o que cada um, como cada um pode colaborar. Eu vou passar a palavra para o professor Nelson Nutti para as considerações finais dele. Tem uma pergunta, Nutti, além das perguntas gerais aí, também do Oswaldo Nida. A quantidade de recursos hídricos per capita na região metropolitana de São Paulo é muito baixa. Hoje o complexo urbano de São Paulo é considerado o maior do mundo. Quais são as alternativas a curto prazo para resolver / mitigar a atual crise? A curto prazo, acho que são aquelas que estão em curso, de imediata resposta, de horizonte imediato, que foram relatadas aí pelo César, com muito mais propriedade e conhecimento do que eu tenho sobre o tema. A médio prazo são os sistemas que estão sendo desenvolvidos, como São Lourenço, aquele que está em discussão e planejamento, negociação, relativo ao Atibaia, transferência do Paraíba para Atibaia. E, com certeza, a mais médio prazo, também foi dito aqui, eu estou repetindo, o plano da macrometrópole oferece um leque de alternativas, algumas delas já apontadas entre os 25 metros cúbicos de acréscimo a que se referiu o César, que indicam que existe possibilidade de, mesmo com soluções de oferta tradicionais de água de superfície, enfrentar esse problema. O que há de novo é qual é o coeficiente de segurança adicional que se impõe no momento em que a segurança psicológica e técnica que nós tínhamos nos 84 anos de registro deixa de existir, porque nós não sabemos se eles são representativos ainda. Mas sabemos que vamos ter que ter um acréscimo de segurança para a garantia da segurança hídrica do atendimento da população. Nós, na região metropolitana de São Paulo, sabemos que existe um lençol subterrâneo que ainda tem possibilidade de ser utilizado, se não prioritariamente, ou nem mesmo em nenhuma circunstância, para o abastecimento público de água potável, mas com certeza pode ser utilizado em substituição de águas potabilizadas de superfície dos mananciais que hoje existem. Quando a gente pensa na extensão da macrometrópole, se fala em 2035 e acréscimo de 28 metros cúbicos por segundo para atender um cenário tendencial de crescimento, existe possibilidade de solução tradicional, existe possibilidade
que eu acho que já é uma coisa que veio para ficar e para se implantar, de reuso, como está fazendo Campinas, como está fazendo a Sabesp, e ampliar o reuso. E, é claro, existe um outro manancial que vai ter que ser estudado para ser utilizado de forma articulada, negociada, não só na macrometrópole da região metropolitana, mas no estado e nos estados vizinhos, que é o aquífero Guarani. Ele poderá ser uma solução estruturante do consumo através do estado todo de São Paulo, e que torna-se viável, com certeza, com mais facilidade, na região onde ele aparece com potencial de exploração viável economicamente, que está a 150 ou 200 quilômetros de São Paulo, mas que também pode ser ou uma reserva direta ou uma reserva intercambiável. Em vez de disputar essa água de superfície com a metrópole que está no embasamento cristalino, utilizar essa água subterrânea num futuro de décadas do aquífero subterrâneo, com um planejamento adequado em escala interestadual, não pode ser mais nem mesmo na escala do Estado, o aquífero subterrâneo do Guarani, que é extremamente abundante. Muito obrigado, Nuti. Desculpa. Passo a palavra ao Ricardo Toledo. Tenho uma pergunta específica como urbanista. Muito se fala em aumentar, garantir a disponibilidade hídrica. Mas quem vai segurar a macrometrópole? Continuaremos crescendo desenfreadamente? Como melhorar o planejamento regional? Essa é uma dimensão de integração importantíssima, que é a articulação entre os planos de recursos hídricos, os planos e os setoriais, com os planejamentos de desenvolvimento urbano, seja em escala de macrometrópole, em escala metropolitana, em escala municipal. Certamente nós não vamos conseguir segurar populações, quer dizer, isso aí pressuporia uma capacidade de planejamento que o Brasil não teve sequer na época do regime autoritário. Mas existe uma tendência regressiva ao crescimento vegetativo da população que está se verificando nessa região, de modo que, pelo menos, se pode vislumbrar que nos próximos anos o crescimento não venha a ser a taxas mais aceleradas, ele é um crescimento a taxas regressivas que tende à estabilização. Ainda assim, é uma população gigantesca, é uma concentração urbana fora do comum. E essa articulação entre o uso da água e o uso do solo já está presente nas versões várias do plano de bacia do Alto Tietê com muita ênfase. No sentido de que a proteção aos mananciais, já citada pelo professor Nuti, pelo engenheiro Alceu, há outras dimensões de controle que são necessárias, quer dizer, a própria emissão de águas superficiais, no plano de macrodrenagem existe já também essa interação, no sentido de preservar algum nível de permeabilidade urbana essencial para que não se aumente excessivamente o escoamento superficial. Agora, tem uma dimensão que foi levantada aqui, numa questão que eu gostaria de só dar um esclarecimento, que talvez aí termine a resposta a essa questão específica, que é em relação aos planos diretores municipais e sua eventual apreciação pelo DAE. O doutor Alceu respondeu muito bem sobre a atuação do DAE na orientação dos planos de saneamento, que são planos obrigatórios após a Lei 11.445. Agora, esses planos de saneamento, eles carecem de duas articulações de integração importantes. Uma, que a legislação, ela fala em planos de saneamento não necessariamente municipais, quer dizer, a Lei 11.445 ela se refere também a outras escalas de planos regionais que poderiam e deveriam entrar em consideração.
No entanto, a ênfase hoje dos gestores desse sistema, especialmente no âmbito federal, tem sido dada sobre os planos municipais. Pouco se tem falado e exigido a respeito dos planos regionais, sejam eles planos metropolitanos, microrregionais ou de aglomerações urbanas. Esses planos são essenciais para que exista uma interconexão entre os planos municipais. Quando estavam lidando com o problema oposto ao que estamos hoje da seca, quando foi o problema das inundações em 2009, era notório o fato de que, ao tentar segurar inundações no conjunto da região metropolitana de São Paulo, na bacia do Alto Tietê, havia municípios na sub-região de Cabeceiras que receberam recursos para aumentar a velocidade de escoamento das suas drenagens municipais. Então, nós estamos tentando, fazendo um esforço sobre-humano para segurar as vazões na bacia do Alto Tietê, mas, ao mesmo tempo, estavam sendo realizadas obras para aumentar a velocidade de escoamento nos municípios que receberam recursos para canalização e não para detenção. Então, esse tipo de articulação, de integração é essencial. E há um outro elo de conexão, que aí sim fecha com o plano municipal, que o plano diretor municipal, ele é facultado ao município. O município é autônomo e soberano para fazer. Então, não teria sentido ele aprovar o seu plano diretor ou passar a apreciação no órgão estadual. Isso aí não teria nenhum cabimento. Mas ele teria sim que se articular com o respectivo plano municipal de saneamento. Isso sim. Quer dizer, então, falta esse diálogo entre o plano diretor municipal, do qual deriva inclusive a lei de uso e ocupação do solo normalmente, e o plano municipal de saneamento. Esses dois planos não necessariamente conversam entre si. E quem daria conexão ao conjunto seria o plano de saneamento, que daí sim se relacionaria à escala mais ampla da gestão de recursos hídricos, né? Então, esses são elos que ficam faltando, que eu acho importante. A ABS tem feito um trabalho político importante na condução dessa questão dos planos de saneamento, inclusive teve um papel fundamental, a ABS Nacional, ao recomendar que se postergasse esse prazo fatal que havia no final de 2013 para a conclusão desses planos, porque não adianta nada fazer o plano de afogadilho e arquivar papel pintado apenas para constar. Quer dizer, esse plano, para ter eficácia, ele tem que ser aprofundado e ter essas conexões que nós estamos mencionando. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Bem, concluindo, queria reiterar a disposição da ABS de São Paulo de continuar apoiando e conduzindo as questões desse debate, inclusive os seus aspectos específicos. Nós pretendemos trabalhá-los e trabalhar uma agenda para o próximo ano que apoie a discussão de todas as questões envolvidas com essa situação de crise hídrica que nós vivemos. E fazemos também isso em conjunto com as demais entidades. Estamos envolvidos em discussões, recentemente uma discussão de várias entidades por iniciativa da Associação dos Profissionais Universitários da Sabesp. Então, essa é a intenção da entidade de continuar tentando apoiar a discussão das questões decorrentes dessa situação. Eu queria agradecer muito a presença de todos, acho que foi muito rico. Perdão. Está certo. Se me desculpe, a pergunta chegou aqui, era endereçada ao professor Benedito Braga, mas como ele já havia
feito uso da palavra, nós estávamos aqui tentando cumprir o nosso prazo, eu ia passar ele para ele responder a você posteriormente, mas a questão está colocada, né? Nós sabemos que realmente gado consome uma quantidade de água grande, acho que sua posição está posta aí. Nós não temos mais tempo, né, para continuar, algumas perguntas aqui, poucas, felizmente, que chegaram por último, elas não puderam ser lidas, mas nós vamos encaminhar a cada um dos destinatários para posterior resposta. Então, eu, como dizia, queria agradecer a todos que se mobilizaram aqui, ficaram até esse momento, nós conseguimos cumprir praticamente o nosso tempo. Acho que a discussão foi bastante rica, nós tentamos colocar todas as contribuições, lendo todas as perguntas, sabemos que é um debate, né, muito diverso, que é difícil de sintetizar, mas a impressão que eu tenho é que nós conseguimos razoavelmente dar uma contribuição. Eu agradeço a todos os expositores, aos debatedores e aos presentes, e está encerrado então. Muito obrigado.